Olá, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para dar continuidade ao nosso estudo do livro de Daniel. Hoje daremos início ao estudo do capítulo 3. Por se tratar de um capítulo com bastante conteúdo, nós vamos dividi-lo em duas partes. Hoje apresentaremos a parte introdutória e no nosso próximo encontro abordaremos então a segunda parte. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Em Daniel capítulo 3, nós temos um símbolo do decreto dominical. A imagem que Nabucodonosor levantou em Dura representa o decreto dominical que logo será estabelecido. Em elementos literais, podemos ver os ecos dos eventos finais. Em Manuscript Releases, volume 14, página 91, irmão White diz: está se levantando um sábado idólatra, assim como se levantou uma imagem no vale de Dura, e como Nabucodonosor, rei de Babilônia, decretou que todos os que não adorassem a imagem fossem mortos, assim também nos últimos dias terá uma prova. Então aqui a irmã White coloca o decreto dominical em paralelo com o erguimento da imagem de ouro levantada por Nabucodonosor. Ainda em eventos finais, na página 134 e 135, ela segue dizendo: a história se repetirá, a religião falsa será exaltada, o primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi estabelecida a estátua no campo de Dura, em Babilônia. A todas as nações, línguas e povos se ordenará que venerem esse sábado espúrio. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo mundo. Então essas duas citações, entre outras, deixam bem claro que existe um paralelo entre a estátua de Daniel 3, a estátua de ouro, e o decreto dominical que é mencionado em Apocalipse 13. De maneira que Daniel 3 e Apocalipse 3 estão intimamente ligados em acontecimentos. Porém, em Daniel 3, os elementos são literais, ao passo que esses mesmos elementos literais são apresentados em Apocalipse 13 de maneira simbólica. Então, Daniel 3 e Apocalipse 13 estão intimamente ligados no que diz respeito aos seus eventos. Hoje nós estudaremos a primeira parte do capítulo 3 de Daniel e nós vamos perceber que os elementos contidos em Apocalipse 13 são claramente apresentados também em Daniel 3. Portanto, eu gostaria de pedir que vocês pudessem prestar bastante atenção a fim de que não percamos nenhum detalhe, porque quando formos estudar a segunda parte de Daniel 3, será importante termos vívido em nossa mente os detalhes apresentados nesta primeira parte. Então, como diz o meu amigo Daniel Silveira, vamos mergulhar de bico no capítulo 3. A irmã White menciona no livro Santificação que desde os eventos ocorridos no capítulo 2 de Daniel até os eventos ocorridos no capítulo 3, havia se passado um curto espaço de tempo, de maneira que a favorável impressão que Nabucodonosor recebera quando Daniel interpretou o seu sonho, rapidamente se esvaneceu e acabou em nada. Aqui no capítulo 3, verso 1, já vamos perceber que aquela influência recebida ao início já não existia mais. Diz assim no verso 1, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Já no início desse capítulo 3, encontramos coisas interessantes a serem analisadas, as quais vamos considerar com muita atenção. Nabucodonosor fez uma estátua toda em ouro. Na verdade, ele tentou reproduzir a imagem que ele vira no capítulo 2, porém com um diferencial. A do capítulo 3 não seria desigual em valor, assim como a do capítulo 2. Quando olhamos a estátua do capítulo 2, somente a cabeça era de ouro. O restante da estátua era de diferentes metais
de diferentes valores. Contudo, quando ele se propõe a reproduzir esta imagem, ele a coloca igual em valor desde a cabeça até os pés. Uma das preocupações de Nabucodonosor, e isso ficou evidente no capítulo 2, era quanto ao destino do reino de Babilônia. Ele temia que Babilônia um dia chegasse a não existir mais. E o desejo do seu coração era que Babilônia fosse um reino eterno, que não se acabasse. Ele sabia muito bem que a estátua remontava à história mundial, até o estabelecimento do reino de Deus. Porém, Babilônia compreendia somente a parte da cabeça. Então, quando ele, por sugestão dos magos, fez a estátua, ele pensou: eu posso desta maneira, fazendo a estátua toda em ouro, perpetuar o Império Babilônico. E assim foi que ele fez. Então, na verdade, no capítulo 3, nós temos a reinterpretação da palavra de Deus. No capítulo 2, nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi dada a Nabucodonosor. No capítulo 3, Nabucodonosor reinterpreta a palavra de Deus. Só que ele reinterpreta segundo os seus desejos. De maneira que no capítulo 2 nós temos a palavra de Deus, mostrando que Babilônia seria somente o primeiro reino e iria cair. E já no capítulo 3, nós temos Nabucodonosor estendendo o ouro até a base da estátua, tensionando assim mostrar que Babilônia seria um reino eterno. No capítulo 2, nós temos a mensagem: caiu, caiu Babilônia. No capítulo 3, nós temos Nabucodonosor tentando impedir isso de acontecer. Então, aqui no capítulo 3, já no primeiro verso, percebemos que Nabucodonosor traz uma profecia. E esta profecia é falsa, porque a profecia do capítulo 2, dada pelo próprio Deus, dizia que Babilônia iria cair. Já a profecia de Nabucodonosor no capítulo 3, que foi uma contrafação da profecia do capítulo 2, dizia que Babilônia não iria cair. Se Nabucodonosor trouxe uma profecia e esta está em conflito com a profecia verdadeira do capítulo 2, logo Nabucodonosor é um falso profeta. Outro detalhe importante a ser analisado neste momento é que o nome Nabucodonosor nos traz relevantes informações. Este nome é composto pela contração de duas palavras distintas. Nabu protege a coroa, que seria Nabucodonosor. Nabu era um deus pagão, um deus babilônico, portanto, um elemento religioso. Protege a coroa é um termo civil. Então, o nome Nabucodonosor, Nabu protege a coroa, comporta a união da igreja com o Estado. E, na verdade, esta era a intenção de Nabucodonosor, unir a igreja ao Estado. Ele queria tornar mundial e obrigatório por decreto a observância do paganismo como religião oficial do Império Babilônico, que naquele período compreendia praticamente o mundo inteiro. Então o nome Nabucodonosor significa Nabu protege a coroa. É interessante colocarmos aqui em paralelo a história de Nabucodonosor, que foi um falso profeta, com a história dos Estados Unidos. Porque a história de Nabucodonosor e a história do surgimento dos Estados Unidos estão em uma mesma linha, representando praticamente uma mesma coisa. Olhem Daniel capítulo 2 comigo, o versículo 47, que diz o seguinte: respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis, revelador de todos os mistérios. Então, ao início da sua experiência, Nabucodonosor reconheceu o Deus de Daniel como o Deus verdadeiro. Se nós formos ao capítulo 13 do livro de Apocalipse, capítulo 13, o versículo 11, diz o seguinte, se referindo à besta da terra, que representa os Estados Unidos. E vi subir da terra outra besta, se referindo aos Estados Unidos. Grande Conflito, página 440. E tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como dragão.
Então aqui nós temos o surgimento dos Estados Unidos. E nós sabemos que lá pelo ano de 1620 em diante, quando o navio Mayflower saiu com os peregrinos da Europa, acharam um porto seguro na América do Norte. Porém, eles viriam a falar como o dragão. Então, da mesma maneira que Nabucodonosor, ao início da sua trajetória, reconheceu ao Deus do céu como um Deus verdadeiro, os Estados Unidos da América também reconheceram ao Deus do céu como um Deus verdadeiro, porém não permaneceram nessa crença. Babilônia foi um império mundial. Olhem aí o capítulo 2 comigo, versículo 37. Tu, ó rei, se referindo a Nabucodonosor, és rei de reis. Se Nabucodonosor era rei dos reis da terra, logo ele estava à frente de um império mundial. Ou seja, ele era líder de todos os reis do mundo. Agora olhem o capítulo 13 também comigo, de Apocalipse, e o versículo 14, se referindo à besta que sobe da terra. Engana os que habitam na terra, com sinais que lhe fora permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem da besta, que fizessem uma imagem à besta, que tinha ferida de morte e vivia. Verso 16. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas. Então os Estados Unidos também foi um império mundial, com influência mundial, assim como Nabucodonosor à frente do Império Babilônico. O rei Nabucodonosor também fez uma imagem. Capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Apocalipse 13, verso 14. Diz que os Estados Unidos corroboraram também para que fosse feita uma imagem de ouro. Nabucodonosor foi um falso profeta, porque ele trouxe uma falsa profecia que dizia que Babilônia não iria cair, ao passo que a profecia original era clara e categórica em afirmar que Babilônia iria cair. Da mesma maneira, os Estados Unidos também é reconhecido na profecia como um falso profeta. Olhem aí comigo, o capítulo 19 de Apocalipse, no versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Então, da mesma maneira que os Estados Unidos trouxe uma falsa profecia, dizendo que Deus requer observância no domingo e não no sábado, Nabucodonosor também trouxe uma falsa profecia, dizendo que Babilônia não iria cair como Deus disse que cairia. Então, o surgimento de Babilônia, com todos os eventos que estavam relacionados, estão em paralelo com o surgimento dos Estados Unidos, com todos os elementos ali relacionados. De maneira que podemos muito apropriadamente traçar um paralelo entre Nabucodonosor e o seu reinado e o surgimento dos Estados Unidos. Vamos avançar então para a parte final do versículo 1. E o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Essa estátua, irmão White fala no livro Santificação, que ela tinha aproximadamente 30 metros de altura por 3 metros de largura. E tem mais citações. E se for do seu interesse receber o nosso esboço, é só nos encaminhar uma mensagem para esse e-mail que está aparecendo aqui e com muito carinho iremos enviar. E aí você vai ter mais informações complementares além das que vão ser fornecidas aqui na própria apresentação. Bom, a Bíblia diz que essa estátua foi levantada na província de Dura. E este local ficava aos derredores de Babilônia. E o que é interessante mencionar é que era o local de maior visibilidade de toda a cidade de Babilônia. Além de uma estrada principal que conduzia à cidade, passar próxima a essa região. De maneira que todas as pessoas que estavam em Babilônia ou que estavam entrando ou saindo daquela cidade imediatamente iriam identificar aquela gigantesca imagem. E até mesmo os historiadores dizem que quando o sol refletia naquele ídolo, os seus raios eram projetados a longas distâncias, de maneira que era visível a todos e chamava também a atenção de todas as pessoas que viviam em Babilônia e que passavam por aquela região.
Avancemos juntos agora para o versículo 2 do capítulo 3. Daniel 3, versículo 2. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os demais oficiais das províncias de Babilônia, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, verso 3, se reuniram os príncipes, prefeitos, governadores, capitães e juízes, tesoureiros e conselheiros e todos os oficiais das províncias de Babilônia, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Bom, esses dois versos, algo interessante a ser considerado é que, inicialmente, ele faz a proclamação para toda liderança do grande e vasto império babilônico. Então, isso indica que, quando o decreto dominical estiver para despontar no cenário, toda a liderança mundial já vai estar informada disso. Porém, existirá uma classe que não vai estar tão consciente da situação. Porque olha o que diz o versículo 4. E o arauto apregoou o povo em alta voz. Depois que toda a liderança já estava reunida, já estavam cônscios de que deveriam se prostrar diante daquela imagem, então a proclamação estende-se até o povo. Ordena-se a vós, povos, nações e língua. Então, depois que todos os líderes estavam informados, haviam sido persuadidos, inclusive, um desses líderes aqui seria o próprio líder da nação de Israel, porque nesse momento, muito possivelmente, ainda não teria acontecido a terceira invasão. Então, uma vez que todos os líderes de todas as províncias estavam ali presentes, logo o líder da nação de Israel, que ainda não havia sido totalmente desfragmentada, o que houve em 586, estivesse presente nesse evento. E os povos, ou seja, as pessoas comuns, foram os últimos a saber dessa situação. E o versículo 5 segue dizendo: quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Bom, o que iria preparar o espírito dos adoradores naquele memorável dia? A música. A música prepararia o espírito dos adoradores, de maneira que, na consagração daquela estátua, que é um símbolo do decreto dominical, o que preparou o espírito dos adoradores para que eles se dobrassem foi a música. E hoje, será que é diferente? Obviamente que não. Hoje Satanás tem introduzido toda espécie de música, até profana, que não nos eleva nem moralmente e nem espiritualmente. A música tem um efeito mesmo fisiológico no nosso corpo. Eu gostaria de indicar para vocês aqui o canal do irmão Leandro Dalla, e ele apresenta ali palestras maravilhosas, onde ele prova cientificamente que a música tem uma interferência fisiológica na nossa mente, de maneira que ela pode nos preparar para estarmos felizes, tristes, animados, depressivos, e este elemento será grandemente utilizado por Satanás nestes últimos dias, assim como foi utilizado no campo de Dura. E a irmã White também, no livro Evangelismo, na página 510, ela diz assim: Deus é desonrado quando uma pessoa não santificada, não consagrada, toma parte da música. Então, a música é um fator muito importante para nos elevar moralmente, nos elevar espiritualmente, mas também é um fator extremamente importante para nos derrubar espiritualmente e moralmente. E este recurso foi abundantemente usado por Satanás para preparar o espírito dos adoradores na consagração da estátua em Babilônia.
Avançando aqui no versículo 6, e qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Aqui nós temos um decreto de morte sendo estabelecido. Aqueles que não aceitassem o paganismo como religião oficial seriam mortos. O mesmo vai acontecer nos últimos dias. Aqueles que não aceitarem o domingo como um dia santificado, o qual deve ser observado, também serão mortos. É claro que o decreto de morte nos dias derradeiros, ele vai ser emitido depois do fechamento da porta da graça. Contudo, você conhece a citação que a irmã White diz: muitos se anteciparão ao decreto de morte, de maneira que na segunda fase do decreto dominical, porque a primeira fase ele vai tentar conquistar por influência, igual aqui. Aqui ele fez uma convocação, a música e tal, e ele tentou conquistar pela influência. Aqueles que não adoraram, ele tentou conquistar pela força. Ou seja, ou você adora, ou você vai ser lançado na fornalha ardente. O mesmo vai acontecer na segunda fase do decreto dominical. A primeira fase vai tentar conquistar as pessoas pela influência. A segunda fase, você vai ser obrigado, em detrimento da própria vida, a adorar ou não o Senhor no domingo. Então houve um decreto de morte contra qualquer pessoa que não se curvasse diante da estátua. E não valeria a pessoa fingir, porque qualquer um poderia imaginar: bom, eu vou atar a minha sandália e se abaixar. Não, a irmã White fala que mesmo o simples ato de se curvar, ainda que na sua mente, na sua consciência, você não estivesse prestando um culto àquela imagem, aos olhos de todos iria transparecer submissão e aceitação daquele ídolo. De maneira que aqueles que não concordassem com o que estava acontecendo deveriam manter-se de pé. E nós sabemos que foram poucos os que se mantiveram de pé. Assim como no final, poucos também vão permanecer de pé. A irmã White, na coleção Spalding Magan, é um livro que não está traduzido para o português ainda, porque nós já estamos traduzindo, já estamos quase na metade do livro, e breve vamos estar publicando também. Ela diz assim na página 1, vi que os santos dos últimos dias serão um povo desconhecido dos católicos. Então não pode ser a Igreja Adventista, porque se for a Igreja Adventista como denominação, ela não é desconhecida. É uma igreja mundialmente conhecida, famosa. Mas a irmã White fala, vi que os santos dos últimos dias serão um povo desconhecido aos católicos. Por isso, os seus irmãos adventistas nominais os entregarão aos católicos para serem mortos, dizendo: estes não fazem caso do domingo, observam o sábado. Então, os santos dos últimos dias vão ser poucos, vão ser famílias isoladas nos rincões da terra. Homens que estarão vivendo no campo, ou talvez não, mas que estarão dirigindo as suas famílias segundo o assim diz o Senhor. Serão pessoas desconhecidas, porém não serão desconhecidas dos céus, pois cada uma dessas famílias vão ter anjos magníficos em poder os protegendo. E foi o mesmo que aconteceu aqui em Daniel 3. De toda a nação judaica que estava ali presente, porque boa parte do povo judeu já estava como cativos em Babilônia. E com certeza, uma vez que somente 3 não se dobraram, o restante se dobrou. Inclusive, muito provavelmente, até o rei de Israel, que talvez seja Zedequias, né, se a terceira invasão ainda não tivesse ocorrido, se dobrou também. De maneira que de toda a nação de Israel, que era a igreja oficial de Deus naqueles dias, foram os únicos que não se dobraram. Um pequeno remanescente fiel, que se mantiveram fiéis, mesmo com o risco de perder a própria vida. Fechando aqui comigo, olhem o versículo 7. Portanto, disse Nabucodonosor, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério
e de toda espécie de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Lá em Apocalipse 13 diz que todos, ricos, pobres, pequenos, grandes, adoraram a imagem da besta. Com exceção de quem? Do remanescente. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E quem lá nos dias de Babilônia, quando aquela imagem foi levantada, guardava os mandamentos de Deus e tinha o testemunho de Jesus? De toda a nação judaica, de todo o povo de Deus ali representado, somente 3. E depois muitos dizem que 144 mil é um número muito pequeno para ser literal. Bom, eu não vou entrar no mérito se é literal ou simbólico, haverá um momento para isso. Mas o fato é que, de toda a nação de Israel presente em Babilônia, somente 3. Somente 3. É muito pouquinho. Deus usou esses 3 para fazer uma grande obra. O propósito de Jeová era usar a nação de Israel inteira para explodir a luz da verdade naquele lugar como um alto clamor. Porém, ele teve que usar somente quantos? 3 pessoas. E ele cumpriu o seu propósito somente com 3 pessoas? Sim. Deus cumpriu o seu propósito somente com 3 pessoas. Ele não pode cumprir o seu propósito com 144 mil? Obviamente que pode, porque 144 mil é muito maior do que 3. Então, da mesma maneira que Deus usou somente 3 pessoas lá naqueles dias para revelar o seu poder àquela nação idólatra, Babilônia literal, Deus vai usar um pequeno número de fiéis nos últimos dias para revelar a sua glória agora à Babilônia espiritual. De maneira que somente aqueles que não se dobrarem diante da imagem que está sendo levantada, que consiste, na verdade, no decreto dominical, na imposição da observância do domingo, são os que poderão ser usados por Deus. Então, meu irmão, então, minha irmã, se é do seu desejo fazer parte deste pequeno pelotão de elite, temos uma grande obra a fazer por nós mesmos e por nossas famílias. Senão, não poderemos ser usados por Deus. O verso 7 nos informa que todas as nações, povos e línguas adoraram a imagem. Entretanto, nós sabemos que pelo menos 3 não se dobraram. Os 3 jovens hebreus. E aí alguém pode se perguntar, mas e Daniel? E até o meu querido amigo Arley Nunes, que está nos prestigiando nessa oportunidade com sua presença, também perguntou, e Daniel? Bom, um fato é que a Bíblia não nos revela onde estava Daniel, mas se ele estivesse presente neste momento, com certeza ele também não se dobraria e iríamos ver 5 homens caminhando na fornalha, e não 4, como aconteceu. Mas enfim, sabemos que esses 3 hebreus, mesmo com o risco de perder a própria vida, não se dobraram. E nesse momento nós poderíamos definir que diante daquela imagem existiam 3 grupos específicos. O primeiro grupo eram pagãos, pessoas que de fato acreditaram que aquela estátua tinha poderes místicos e que ela de fato poderia trazer uma influência positiva para o Império Babilônico. Ou seja, estes, se nós fôssemos colocar lá, segundo os que vão ser selados no Apocalipse 13, receberiam um selo na testa. Quando a pessoa é selada na testa, na fronte, quer dizer entendimento, porque o selo não é marca ou número, mas sim é a consolidação de algo na nossa mente. O selo de Deus, a irmã White fala que é a consolidação da verdade, intelectual, consciente. A marca da besta é a mesma coisa. É quando a pessoa adere intelectualmente, na sua consciência, a verdade de que o domingo é o dia de guarda. Eu gostaria até de usar um exemplo para ilustrar isso de forma mais prática. Eva foi selada na mão ou na fronte, quando se deparou com a serpente? Ela foi selada na fronte. Por que na fronte? Porque ela ficou convicta
de que se ela comesse daquele fruto, ela teria uma experiência mais elevada, de maneira que ela foi convencida por Satanás intelectualmente. E Adão? Adão teria sido selado onde? Na testa ou na mão? Obviamente na mão, porque ele teria sido selado por conveniência. Ele não queria perder a esposa, ele não queria perder a mulher que ele amava. Então ele consentiu em comer daquele fruto e assim sendo selado na mão direita por conveniência. Da mesma maneira que lá no campo de Dura, muitos foram selados nas mãos. Sabem uma nação inteira que foi selada na mão? A nação judia. Vocês acreditam que os judeus acreditavam que aquela imagem tinha poder? É claro que não. Eles não acreditavam na idolatria. Na verdade, eles tinham aversão à idolatria. Por mais que em alguns momentos eles mergulharam na idolatria, contudo era algo que militava contra a crença judaica, o paganismo, a idolatria. Então todos os judeus que ali estavam presentes e se dobraram por medo das consequências, se dobraram por conveniência, se dobraram por medo de morrer, se dobraram por comodidade. Foram covardes. Então, quando nós vamos para Apocalipse 13 e vemos o selo na fronte, o selo da fronte é para todos aqueles que vão acreditar intelectualmente que o domingo é o dia do Senhor. O selo na mão é exclusivo para adventista do sétimo dia. Sabem por que é exclusivo para adventista do sétimo dia? Porque os adventistas são os únicos que vão saber pela profecia bíblica que o domingo não é o dia do Senhor. Porém, nós sabemos que muitos, se não tendo como transfundo Daniel 3 e outras histórias mais do Antigo Testamento, a grande maioria vão se dobrar diante desse sábado espúrio, desse sábado falso. Por que que vão se dobrar? Porque eles vão dizer, eu tenho que sustentar minha família, e Deus não quer que a minha família passe fome. Por que que eu vou me dobrar? Porque eu não quero que a minha família seja presa. Afinal, Deus quer que a minha família seja presa? Por que que vão se dobrar? Porque não fizeram a devida provisão no estilo de vida. Entre tantas outras justificativas que vão ser utilizadas para aceitarem o domingo como o dia do Senhor. Então, se hoje nós não estivermos dispostos a sacrificar a nossa comodidade, o nosso bem-estar, a nossa zona de conforto para fazer a vontade de Deus, quando o decreto dominical sair, não pensem que nós vamos fazê-lo. Se hoje eu considero uma privação, né, Warley? E muitos consideram ir para o campo. O Warley já está no campo há 2 anos, mais de 2 anos, abandonou o trabalho, abandonou tudo, tem vivido pela fé, mas tem sido líder na sua família, conduzido a família nos caminhos do Senhor. O mesmo Rafael Aguiar também abandonou tudo que se tinha na cidade. Eles enfrentam privações assim como eu e muitas outras pessoas. Mas estas privações só têm um único intuito. Qual? Me preparar para a grande conflagração que já está diante de nós. Então, se hoje eu não tomo esta ou aquela decisão, porque eu não posso ficar sem o colégio, ou eu não posso ficar sem o shopping, ou sem o mercado que vende tanta coisa, como é que eu vou ser fiel quando se for imposto a adoração a alguma coisa com risco de vida? Hoje, ir para o campo, hoje eliminar do estilo de vida coisas que são destrutivas para a nossa espiritualidade. Se já é algo duro para mim e eu não quero fazê-lo, imagina se eu tiver que fazer essas coisas em detrimento da própria vida. Obviamente que eu não vou fazê-lo. Obviamente que eu não vou ter a postura dos 3 hebreus, que sim foram selados na fronte com o selo do Deus vivo. Eles poderiam ter transigido, eles poderiam ter dito, vamos fingir que estamos amarrando o cadarço do nosso sapato e ninguém vai perceber. Eles tinham que ser firmes para fazer frente àquela grande influência negativa que estava invadindo o mundo. E nós vamos ver no nosso próximo encontro que a irmã White fala que o que aconteceu em Dura foi um alto clamor. Um alto clamor pregado por quantas pessoas? Por 3. Por isso que os 3 hebreus representam as 3 mensagens angélicas. Jesus, que aparece na fornalha como o 4º homem, representa o 4º anjo de Apocalipse 18, verso 1. O evangelho sendo pregado com o poder do alto clamor. Porque o Apocalipse 18, verso 1,
Apresenta um povo poderoso, um povo que reflete o caráter de Cristo. Assim como Cristo se manifestou na fornalha com os 3 hebreus, dando poder à mensagem daqueles 3 hebreus. Não foram os 3 hebreus que difundiram aquela mensagem com poder. Foi a presença do 4º anjo que deu poder à mensagem dos 3 anjos na fornalha. Se hoje eu ou você deseja fazer parte desse remanescente fiel, é necessário que façamos sacrifícios decididos desde hoje. Se é a música que não está me elevando e sim me rebaixando, elimina da sua vida essas músicas. Quando eu não era cristão, e eu me lembro que eu ia para alguma festa, e tínhamos um carrinho, e eu gostava de ouvir música. E era muito interessante. O meu espírito, o meu estado de espírito, refletia o tipo de música que eu ouvia. E eu me recordo uma vez com muita nitidez, que eu estava saindo para uma festa, coloquei uma música bem agitada, uma música bem batida, e eu dirigia com muita agitação, correndo, muito vibrante. E aí tudo bem, coloquei uma música internacional lá, uma música romântica, bem calminha. E foi muito interessante. Eu tinha um amigo do lado que ele falou assim: Silverino, você está andando a 40 por hora, a pista aqui é 110. Naturalmente eu diminuí a velocidade sem perceber. Olha que influência a música teve sobre mim, eu sendo mundano, sendo uma pessoa que não estava nem aí para as coisas de Deus. Então Satanás vai usar música para despertar, por exemplo, as paixões sexuais das pessoas. Estimula, porque tem músicas, mesmo evangélicas, que são verdadeiros apelos sexuais. E tem mesmo pessoas que cantam, se vocês repararem bem as suas expressões faciais, são apelos sexuais, até eróticos. Isso se chama o quê? Plano de Satanás, preparando as pessoas para a adoração. A alimentação vai preparar também. A imoralidade nas cidades. Hoje é quase impossível você andar num centro de uma cidade sem que você não veja toda sorte de campo fértil para tentação. Então, quando Deus diz sair para o campo, onde vocês vão criar os seus filhos e vão reduzir dezenas de vezes mais o sofrimento na educação, é uma coisa real. Porque Deus sabe que todas essas coisas, cidade, alimentação, música, influência, a própria rotina da vida da cidade, são coisas que Satanás vai utilizar para preparar o povo de Deus para nos últimos dias se dobrar diante da estátua. Somente aqueles que hoje estiverem dispostos a sacrificar tudo, independentemente do preço a ser pago, serão aqueles que estarão dispostos a sacrificar, se for necessário, mesmo a vida, para não transigir com a verdade. Esses 3 hebreus deram um testemunho naqueles dias e o eco do seu testemunho ecoa até os dias de hoje. O testemunho que a última geração vai dar vão ser ecos que vai ecoar por toda a eternidade. E se você deseja fazer parte desta grande equipe que vai reivindicar o caráter de Deus na sua pecaminosa natureza, demonstrando assim para o universo que Deus é justo e que a lei pode ser observada, assim como fizeram os 3 hebreus, é necessário começarmos a fazer sacrifícios hoje. É necessário tomarmos decisões hoje, ou amanhã nós não teremos força moral para tomá-la. Então, recapitulando o que nós vimos nesta primeira parte de Daniel 3, nós já sabemos que Nabucodonosor é um falso profeta. Nabo protege a coroa. E ele está em paralelo com a experiência dos Estados Unidos. Sabemos também que a imagem de ouro erigida no campo de Dura representa o decreto dominical que está sendo erguido diante dos nossos olhos. Então existem muitos outros paralelos que vocês mesmos podem ir traçando. E se vocês também tiverem acesso ao nosso esboço, ali eu traço pelo menos uns 20 paralelos entre Daniel 3 e Apocalipse 13. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade também para voltar a agradecer por vocês estarem prestigiando o nosso canal. E nessa semana eu achei até bem interessante que nós fomos checar as estatísticas de visualizações do canal e, obviamente, o Brasil está em primeiro lugar nas visualizações, mas o que nos deixou bastante surpresos é que em segundo lugar está a Rússia. Ou seja, num país que a gente sabe que o evangelho não é muito bem-vindo,
o nosso canal está tendo uma influência bem forte. Então, um simples compartilhar de um vídeo, de um link, uma simples dica, pode fazer com que pessoas que de outra maneira não teriam acesso ao Evangelho, por este meio, podem ter. Então, façam parte da nossa equipe também, ajuda-nos a compartilhar os nossos vídeos. Muitas pessoas entram em contato conosco, agradecidas. Nós estamos avançando aí com 2 seminários, o seminário de Hebreus e o seminário de Daniel. Vamos começar em breve um 3º seminário, que seria sobre POSP, Princípios da Obra de Sustento Próprio, além de outras séries que temos desenvolvido. Por exemplo, Conversão e Justiça pela Fé, o Amor pela Estrutura e Suas Consequências. Podem ficar tranquilos que nós não vamos deixar nenhuma pelas metades. Vamos concluir todas. O nosso propósito em gravar várias séries, diferentes temas, é cobrir diferentes necessidades ao mesmo tempo. Se eu fosse, por exemplo, concluir a série de Conversão e Justiça pela Fé, eu só iria lançar outros temas daqui 5 meses, 4 meses. Então, uma vez que o nosso propósito é servir, trabalhar para suprir as necessidades dos nossos irmãos, então a gente vai tentar levar o maior leque possível de temas variados para assim suprirmos as necessidades em diferentes aspectos, né, que vocês possam ter. Agradeço por tudo e que Deus abençoe cada um.